Os personagens mais fortes da saga Capítulo Negro. Neste vídeo a gente vai fazer a continuação dos personagens mais fortes de cada saga específica. Fizemos da saga dos Três Reis, da saga do Torneio das Trevas, agora vamos fazer da saga Capítulo Negro. Nessa saga a gente tem que tomar cuidado e observar porque ela é mais complexa. A questão não é só o poder de luta ou habilidades em artes marciais, porque se for nesse caso, Sensui, Kuwabara, Kurama, Riei e Yusuke são os mais fortes. Porém, nessa saga existe a questão da influência do mundo das trevas, do buraco negro, que influenciou e deu poderes extras para seres humanos. Então, eles conseguem ter a expansão do território. Com isso, o adversário mais fraco consegue sim se sobressair perante o adversário mais forte. Exemplo disso que Yusuke já era detentor do licor Hadouken, teria vencido Toguro no final do Torneio das Trevas. Porém, quando ele enfrentou, entre aspas, o Kido mesmo sendo muito mais fraco, com o território e com a inteligência conseguiu capturar ou sequestrar o Yusuke Urameshi, ou seja, pisando na sombra, ele consegue sequestrar Yusuke Urameshi. Se ele quisesse, ele poderia sim ter matado Yusuke Urameshi asfixiado, tampando a sua respiração. Então você observa que não é só questão de força. Então vale ressaltar esse exemplo antes de começarmos o vídeo. Neste vídeo aqui eu vou fazer a questão só das habilidades com território, colocando o mais forte. Eu vou fazer aqui um argumento que pode ser que o Yusuke mesmo não seja o mais forte, que ele não foi tão eficiente como Kurama na saga Capítulo Negro. Porém, sem enrolação, vamos ao vídeo e depois, ao decorrer do vídeo, alguns vão entender. Na saga Capítulo Negro se ressalta muito que só a questão das habilidades em luta não é eficiente para vencer o combate. Aqui, se eles mesmos, Kido, Kaito e a Nagasawa quisessem, eles poderiam matar os componentes do time Urameshi, matar Yusuke. Porém, Kurama, com sua sabedoria, conseguiu recuperar os espíritos de Botan, Kuwabara e Riei. Se não fosse o Kurama com a sua inteligência, ali mesmo Riei, Kuwabara e Botan teriam sido mortos e capturados pelo Kido, porque no caso o Kido roubou suas almas. Entende que a diferença, mesmo Riei sendo muito forte, lutando e participando do Torneio das Trevas com as chamas negras mortais, dentro do território de Kido, mesmo Kido sendo um ser humano considerado categoria D, o Riei pode sim ser derrotado por Kido, quando ele no caso capturou e absorveu a sua alma. Então você observa que tudo isso é questão de habilidades, e o Shiro Togashi foi muito inteligente ao criar essa saga, onde os personagens mais fortes podem perder. Por exemplo, em Dragon Ball Z, o Goku é muito forte na questão da força física e nas lutas, porém, se ele encontrar um adversário que tem poderes psíquicos ou com habilidades e estratégias diferentes, ele pode sim ter dificuldade para vencer esse adversário. Se ele enfrentasse, por exemplo, um Kaito da vida, que consegue projetar uma palavra e se o adversário falar, ele consegue roubar o espírito, ou no caso, a alma. Todos esses adversários que têm um território fica bastante complexo e dificulta. Por exemplo, o Riei, na saga Capítulo Negro, quando ele está dentro do território de Game Master, o Amanuma, ele no caso não consegue fazer nada ali, ele é inútil. Mesmo o Riei, mais uma vez, eu repito, sendo muito forte, tendo as chamas negras mortais. Ele não sabe jogar videogame, não teria habilidades para vencer o Amanuma dentro do território do Game Master. No caso, ele até pega uma espada, tenta cortar a tela, mas a tela volta novamente ao seu lugar. Ou seja, ele dali ficaria preso e não passaria. Não teria como ele matar ou derrotar o Amanuma sem que fosse através da técnica e habilidades do território, que é vencer o próprio Game Master no videogame. Até mesmo o vilão Toguro, se caso ele não conhecesse as habilidades dos adversários e personagens da saga Capítulo Negro, por exemplo, mesmo ele sendo de categoria B superior, ele poderia, com a estratégia do território, ser vencido pelo Kaito, por exemplo, se prendesse ele dentro daquele território e estabelecesse uma palavra proibida.
enquanto o Toguro não tivesse uma estratégia para fazer o Kaito falar a palavra proibida, o Toguro estaria ali, no caso, à mercê do Kaito, e se falasse a palavra proibida, iria perder a sua alma. No caso, o Kaito sendo mais fraco, categoria D, poderia vencer sim o Toguro. Então você observa que não é apenas questão de força física ou habilidades em luta. Mesmo um personagem de categoria superior pode perder para um de categoria inferior devido à questão do território. Quem mesmo não lembra do Yusuke, quando ele ficou nas mãos do Sniper, no caso na floresta. Mesmo Yusuke tendo o Leikoa do Ken, já estando em uma ótima categoria mais alta, devido ao treino com Genkai, vencendo o Torneio das Trevas, ele teve dificuldade com o ser humano mais fraco, que apenas tinha a influência do buraco negro. No caso, Sniper conseguiu prender Yusuke com aquelas tatuagens no corpo, com alvos, e no caso Yusuke estava na mão dele. Onde Yusuke fosse, teria que ficar atento para não ser perfurado com a faca ou atingido por um caminhão. Isso é um grande exemplo que esses personagens mais fracos podem vencer um personagem muito mais forte usando mesmo as habilidades territoriais. E o que falar do Kuwabara e do Mitarai? Por exemplo, entre os 4 protagonistas de Yu Yu Hakusho, Kuwabara é considerado sim o mais fraco. No Torneio das Trevas foi provado isso, até porque ele é o único ser humano. Porém, na saga Capítulo Negro, ele tem a espada dimensional, que faz com que ele possa abrir a divisão do Torneio das Trevas para os monstros mais fortes da classe A e S passarem para o mundo dos homens, e também ele consegue sair de qualquer território. Por exemplo, quando o Mitarai trancou ele dentro do território dele, se fosse outro ali, Kurama, Riei ou Yusuke, não conseguiriam escapar, no caso morreriam ali. Porém, eu creio que eles não seriam capturados pelo Mitarai. Porém, Itsuki, com a sombra gigante, prendeu os personagens dentro daquela sombra gigante. O Kurama, Riei, o próprio Mitarai e o Kuwabara. Eles só conseguiram sair daquela sombra gigante, das garras daquele adversário, devido à espada dimensional que o Kuwabara conseguiu manifestar. Então você observa que mais uma vez na saga Capítulo Negro, o Kuwabara, sendo mais fraco entre os 4, ele consegue ser mais eficiente quando o quesito é território, ou mesmo quando eles estão presos dentro de um território, só o Kuwabara tem a capacidade de conseguir se livrar manifestando a espada dimensional, como ele conseguiu contra o Mitarai e contra o Itsuki, nas garras do Sombra Gigante. Até mesmo o nosso protagonista Yusuke ia ter dificuldades para enfrentar o Kaito dentro do território, o Kido, como ele teve, que foi capturado ao pisar na sua sombra, até mesmo Itsuki dentro do Sombra Gigante, Yusuke não ia conseguir manifestar uma força, um poder para poder se livrar do território. E nem mesmo eu creio que ele teria a inteligência de Kurama para poder derrotar o Kaito. E você vê a supremacia que na saga Capítulo Negro, vários personagens, seres humanos mais fracos, podem vencer esses monstros de categoria superior A e também S devido às suas habilidades territoriais. Por exemplo, o Mitarai, o Amanuma, todos eles têm territórios que podem prender esses monstros mais fortes. Porém, se a questão for nível e poder de luta em combate corpo a corpo e etc., com certeza Yusuke, Sensui, Kuwabara, Kurama, Riei são mais fortes. Porém, esses personagens, mesmo não tendo tantas habilidades, podem sim dar trabalho a esses personagens mais fortes na questão do poder de luta. Por exemplo, o Murota tinha habilidades em luta, ele era um boxeador, porém não era profissional, mas tinha habilidades no braço. Porém, mesmo assim, ele sabendo ler a mente, que era no caso a habilidade específica dele, e tendo habilidades de boxe, o Yusuke não teve trabalho nenhum para vencer ele. O Yusuke apenas, no caso, conseguiu repetir uma mesma linha de pensamento e depois conseguiu, em linha reta, derrubar o Murota. Neste exemplo aqui, as habilidades em artes marciais, em luta e combate do Yusuke conseguiu superar as habilidades territoriais do Murota, que era no caso ler a mente.
Até mesmo a primeira luta contra o primeiro oponente dos 7 elementos de Sensui, que era o Dr. Kamiya, Yusuke teve dificuldade. Ele era muito superior na questão das habilidades em luta contra o Dr. Kamiya, que tinha habilidades específicas de medicina. Porém, Yusuke não tinha como matar, pois no caso seria preso. Yusuke teve dificuldades para fazer com que o Dr. Kamiya fosse desmaiado devido às suas habilidades dentro do território do hospital que ele tinha. E você observa mais uma vez que não é só questão de habilidades em lutas, tinha também toda a questão do território. Essa saga Capítulo Negro é surpreendente devido a isso, além de várias outras questões mais complexas do personagem Shinobu Sensui, das suas 7 personalidades, de seu contexto, do seu background, o motivo que fez o Sensui dar aquela volta e mudar radicalmente a sua personalidade e seus objetivos. Além de tudo isso, é uma saga dentro do shonen que no caso mudou e quebrou todo esse paradigma, que o shonen antigamente era só questão de luta. Porém o Yu Yu Hakusho, mesmo sendo um shonen dos anos 90, ele consegue quebrar esse clichê e paradigma de apenas adversários conseguirem superar o outro na questão de habilidades de combate e luta. Aqui, esse protocolo é quebrado e coloca-se em questão personagens mais fracos que podem vencer adversários mais fortes apenas por questões de poderem ter técnicas e habilidades para dominar um determinado território. Outro exemplo disso, de estratégia de um personagem que para mim foi o mais eficiente na saga Capítulo Negro, foi o Kurama. O Kurama conseguiu resgatar o Riei Kuwabara e a Botan das garras de Kaido quando ele roubou o espírito deles 3, e também conseguiu entrar na mente do Amanuma no duelo de videogame para poder fazer com que Amanuma se desconcentrasse e perdesse aquele duelo, para poderem chegarem a tempo na Caverna Irima. E depois ele conseguiu derrotar o Makibara, que no caso tinha absorvido o Murota, que conseguia ler a mente, e o Toguro, o irmão do Toguro, Ototo. Aí no caso o Makibara tinha habilidades de ler a mente e tinha as habilidades corporais do Toguro, e sendo ainda mais imortal. E o Kurama conseguiu derrotar esse adversário usando a inteligência e a estratégia de prender o adversário dentro de um monstro que ele ficava eternamente lutando contra esse adversário. Você vê a supremacia e a inteligência de Kurama, que mesmo estando dentro de território de ler a mente, ser imortal e ter os poderes de Toguro, mesmo assim Kurama conseguiu se sobressair perante este adversário. O que foi que ele fez? Eu não pude ver nada. Ele acabou com o Makibara em segundos. Ele manteve a cabeça fria. Deixe esse teatro idiota de lado. Levante-se, Toguro. Então você observa por que essa saga Capítulo Negro é tão boa, porque ela é muito bem elaborada, a questão do roteiro. Yoshiro Togashi, mesmo antes de Hunter x Hunter, já mostrava que tinha sabedoria e habilidades para escrever ótimas sagas com bastante estratégia. Assim como em Hunter x Hunter, ele escreveu a saga do Teste dos Caçadores, da Ilha da Ganância, a saga da Quimeras Mutantes, que são sagas bem elaboradas e roteirizadas. Em Yu Yu Hakusho, ele já mostrava que tinha essas habilidades para não focar só na questão da luta, mas também criar um contexto de personagens que tinham habilidades no território para poder dominar adversários mais fortes. Se o Kido, Kaito e o Anagisawa quisessem ali mesmo, eles poderiam ter colocado um fim em nossos heróis. Porém, o bom é que eles estavam seguindo ordens da Mestra Genkai, que no caso deu uma moderada no final. Então, tudo isso a gente vê que mesmo adversários que foram campeões do Torneio das Trevas, na saga Capítulo Negro, devido a essas habilidades da influência do mundo das trevas que os seres humanos estavam vivendo naquele momento, eles tiveram total dificuldade para poder derrotar adversários seres humanos muito fracos. Porém, com essas habilidades territoriais, eles se sobressaíram perante os heróis de Yu Yu Hakusho. Riei!
Eu não atingi nenhuma parte vital. Não admito que nos atrapalhem. Censure! Aí você acaba de ver neste episódio que o Riei, não estando dominado pelo território do adversário, conseguiu vencer facilmente o Sniper. Então essa saga aqui é uma saga que demonstra que habilidades em luta não é o tudo, também conta a questão das estratégias e inteligência, como o Kurama conseguiu se sobressair vencendo vários adversários mesmo sem usar a força física, apenas a inteligência e a sabedoria nos duelos, como também o Kuwabara com a espada dimensional consegue sair neste território. Então é uma saga bem complexa que o Yusuke por si só não conseguiria vencer todos os adversários. Como eu falei aqui antes, tem outros adversários que podem vencer ele devido às habilidades dentro do território. E você, o que achou? Acha dessa saga Capítulo Negro? Acha que essa saga quebrou um paradigma dentro do universo dos shonens de porrada e de luta? Ela foi uma saga totalmente diferente, que não focou apenas em questão de força física, como acontece muito em Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z, Samurai Warrior, Shurato, Samurai X, dentre outros animes shonens de porrada. Essa saga especificamente é considerada para mim uma saga bem elaborada, até mais elaborada do que a saga Torneio das Trevas. A saga Torneio das Trevas é mais emocionante, até melhor na questão de luta, porém essa tem um roteiro mais elaborado devido a essas questões dos seres humanos mais fracos conseguir dominar os personagens mais fortes devido à questão do território, certo? Então concluímos aqui este vídeo, espero que você tenha gostado. Essa é a parte 1. A parte 2 vai ser o ranking dos personagens mais fortes da saga Capítulo Negro. Então vale salientar que o mais forte, no caso, não será o personagem que tem mais força física e habilidades em luta, mas sim também questões de estratégias do território e a sabedoria, certo? Então concluímos aqui este vídeo, espero que você deixe o seu like para ajudar bastante o YouTube a entregar este vídeo para mais pessoas. E também deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha da saga Capítulo Negro, se ela é bem elaborada. Fala também da questão dos territórios, das estratégias e dos poderes específicos de cada ser humano em Yu Yu Hakusho, ok? Então, vamos despedir por aqui, terminamos este vídeo e aguarda a parte 2 do ranking dos personagens mais fortes da saga Capítulo Negro. Então, até o próximo encontro e não conhecer um outro mundo por querer.